inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com essa frase de Allan Kardec, nós retomamos mais um Estudando o Espiritismo. Né, Ricardo? Isso, Rubens. Então nós vamos dar continuidade ao estudo da questão de número 27, em que nós estávamos falando sobre o questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos sobre os elementos gerais do universo, que Kardec perguntou para os espíritos se eles eram dois, a matéria e o espírito. Nessa questão de número 27, então, Allan Kardec coloca uma subpergunta e fala assim, olha, perguntando, questionando aos espíritos, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então, olha só que interessante, né? Allan Kardec perguntou para os espíritos se esse fluido seria a eletricidade, alguma coisa assim. Bom, os espíritos disseram o seguinte, olha, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, Ricardo. Considerando que os espíritos dizem que existe Deus, espírito e matéria e fluido universal, qualquer manifestação que não é explicitamente matéria densa é fluido universal. Eu acho que essa é a essência que a gente tira dessa pergunta. Mas é interessante a gente ver também que Kardec é um homem do seu tempo, né? Ele pergunta com assim, a capacidade científica, mas com o conhecimento da época também, né? Buscando os recursos que ele tinha à mão na época, né? Por isso que ele usa o exemplo da eletricidade. Exatamente. É claro que hoje a ciência já está avançando para física quântica e para outras áreas de conhecimento que naquela época a ciência ainda não tinha alcançado, né? Por isso que a doutrina espírita ela vai também acompanhando essa parte científica. Sem dúvida. Bom, na questão de número 28, nós vamos então encontrar Allan Kardec perguntando o seguinte, olha, pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Allan Kardec vê com os espíritos não dá para a gente fazer uma definição mais fácil, né? Colocando matéria inerte e matéria inteligente. Bom, os espíritos então colocaram o seguinte, olha, as palavras pouco importam, compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Então, olha só, mais uma vez, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que em algumas situações os Espíritos têm dificuldade de explicar para a gente o que é realmente aquilo que eles querem passar. Por quê? Por causa da pobreza da nossa linguagem, né, Ricardo? Nós lemos há pouco um livro, um pesquisador americano, Dr. Mood, que pesquisou sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte. E então elas passam por situações inusitadas, né, de percepções que estão além de nós no estado normal. E a grande maioria das pessoas diz o seguinte, olha, eu não tenho palavras para te explicar o que eu senti. Eu não consigo exprimir para você o que eu senti, a velocidade que as coisas aconteceram. E é esse princípio que acontece aqui, né? Os Espíritos estão nos dizendo, olha, podemos criar qualquer classificação que se quiser, podemos dar os nomes que nós quisermos, mas são palavras, né? São palavras, e palavras a gente pode escolher as que nós quisermos para dar o sentido que nós quisermos. Por quê? Porque a linguagem humana não está adequada para definir coisas que estão ainda além do nosso conhecimento, que dirá naquela época, né? E aí ele reafirma, os Espíritos reafirmam que o problema é a gente se fazer entender diante daquilo que está sendo apresentado, está sendo estudado. E que muitas controvérsias acabam aparecendo, por quê? Porque nós não conseguimos eliminar essa questão de controvérsia mesmo. No mundo científico isso é muito comum, até que uma situação esteja bem estudada, bem amadurecida, até no meio científico, né? Então, tem-se várias definições para muitas propriedades, né, que os cientistas têm pesquisas. E aí, ao longo do tempo, vão escolhendo uma nomenclatura, vão escolhendo definições comuns, até que se tenha um consenso, né? É verdade. E Allan Kardec faz um comentário aqui dizendo assim, ó,
Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Noção desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, há dois pontos de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é a que chamamos Deus. Então tá aí, é interessante também, porque essa questão do fluido e da ação sobre a matéria, o que levou Kardec a estudar esses fenômenos? Foi justamente algo que lhe fugia à lógica no momento com as manifestações das mesas girantes. Ele foi disperso a pesquisar sobre isso, porque ele viu, peraí, uma mesa não pode responder sim ou não. O que está acontecendo? A mesa é uma matéria bruta. E aí que ele descobriu que existia alguma coisa agindo ali, né? É exatamente isso. Exatamente. Fica claro no comentário dele que ele diz o seguinte: a gente percebe, pela lógica, pelos fatos, que existem dois elementos. Agora, qual que é a relação deles? Quando é que o princípio inteligente se une à matéria? Em que condições? Como é que isso acontece? Ele está dizendo, olha, nós ainda não conseguimos determinar com clareza. É uma questão de tempo. Exatamente, é uma questão de tempo. Bom, agora nós vamos falar sobre a propriedade da matéria. Vamos então continuar estudando o Livro dos Espíritos, agora a partir da questão de número 29, falando sobre a propriedade da matéria. Nessa questão 29, Allan Kardec fala, olha, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Aí os amigos espirituais dizem, olha, da maneira como a entender, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E aí, a capacidade é a propriedade de algo ser pesado. Então ele está perguntando se a capacidade de nós pesarmos é um atributo da matéria, né? E aí os vamos pesar a intensidade? Os espíritos respondem o seguinte, olha, da matéria que você está acostumado a lidar no dia a dia, sim. Só que existe matéria em estados que nós não ainda estamos aptos a registrar e a compreender. E a gente percebe hoje, Rubens, os físicos pesquisando a matéria escura, que é uma substância que envolve o universo, que preenche o universo, que eles não sabem a natureza dela. A física moderna não sabe qual é a natureza dessa matéria que eles denominaram de matéria escura, que pode estar associada a esses estados da matéria que os espíritos já diziam lá na metade do século XIX. Na verdade, o princípio é também de evolução, porque quando a Kardec colocava essas questões, ele vivia um momento científico, aquele momento científico. E lá para cá as coisas vão aperfeiçoando. Nós ainda temos uma infinidade a ser percorrido, um caminho muito longo a ser percorrido para a gente ir descobrindo várias situações. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje aproximando e nos ligando muito à questão no mundo espiritual, Sim. Fazendo esse paralelo, que com o tempo nós estaremos desvendando muitas coisas que até então a gente considerava como impossíveis ou fora do alcance. 3, 2, 1. Vamos então continuar estudando o Livro dos Espíritos, agora a partir da questão de número 29, falando sobre a propriedade da matéria. Nessa questão 29, Allan Kardec fala, olha, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Aí os amigos espirituais dizem, olha, da maneira como a entendeis, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E aí, meu amigo Ricardo? Lembrando que ponderabilidade é a capacidade, é a propriedade de algo ser pesado.
Então ele está perguntando se a capacidade de nós pesarmos é um atributo da matéria, né? E aí os Vamos espíritos pesar a respondem, eletricidade? os espíritos respondem o seguinte, olha, da matéria que você é acostumado a lidar no dia a dia, sim. Só que existe matéria em estados que nós não ainda estamos aptos a registrar e a compreender, que é uma substância que envolve o universo, que preenche o universo, que eles não sabem a natureza dela. A física moderna não sabe qual é a natureza dessa matéria que eles denominaram de matéria escura, que pode estar associada a esses estados da matéria que os espíritos já diziam lá na metade do século XIX. Na verdade, o princípio é também de evolução, porque quando a Kardec colocava essas questões, ele vivia um momento científico, aquele momento científico. E lá para cá as coisas vão aperfeiçoando. Nós ainda temos uma infinidade a ser percorrido, um caminho muito longo a ser percorrido para a gente ir descobrindo várias situações. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma física quântica aproximando e nos ligando muito à questão no mundo espiritual, Sim. fazendo esse paralelo, que com o tempo nós estaremos desvendando muitas coisas que até então a gente considerava como impossíveis ou fora do alcance nosso de um dia ser atingido. E até inacreditável. Inacreditável, assim, né? Diríamos isso, até inacreditável, mas é verdade. Bom, eu até comentei num dos programas anteriores, por exemplo, a questão da transcomunicação pessoal, que são os espíritos se manifestando através de equipamentos eletrônicos, seja televisão, gravação com gravador e tudo mais. Então, quer dizer, existe alguma coisa atuando, um espírito atuando na matéria física e interferindo, fazendo com que aquilo ali aconteça. Então, quer dizer, é preciso estudar e com o tempo a gente vai descobrindo. E Allan Kardec comenta, olha, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, tá vendo? A gravidade, né, fora daqui, quando a gente observa, o pessoal vai fazer essas viagens espaciais, a gravidade faz com que haja ausência de peso. Bom, questão de número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. A ciência fica até divertido, porque houve uma época que a gente acreditou, eu me lembro de me sentado no banco da escola, aprender que o átomo era, né, no princípio da ciência, a menor porção de matéria. Eu lembro disso. Já no nosso tempo, já se descobriu o próton e o elétron. O que a ciência já descobriu hoje dentro do átomo é uma infinidade de corpúsculos, né, menores, que chega ao ponto em que fica difícil saber se é matéria, se é energia. Então, isso vem comprovar aquilo que os espíritos colocaram muito antes que as pesquisas científicas determinassem isso. Quer dizer o seguinte, né? A matéria que nós hoje conseguimos registrar e que poderíamos nomear como a menor partícula, ainda não é o elemento principal. Aquilo ali poderá ser subdividido até que chegará um momento em que nós encontraremos o elemento primitivo. Pois é, gente. No próximo programa a gente continua estudando o Espiritismo a partir da questão de número 31.